Oi, gente boa! Como estão todos? Hoje estamos aqui nesse dia maravilhoso, porque todos os dias são maravilhosos. Às vezes nossos olhos, né, estão um pouquinho ofuscados, talvez pela dor, talvez pela dúvida, talvez por algum acontecimento, mas sempre passa, né? Tudo passa e tudo sempre passará. O que não passa é o amor, o que não passa é a felicidade, que é intrínseca do ser humano, porque somos também deuses. Todos nós temos luz e divindade dentro de nós. Hoje nós vamos falar do passo número 9. Os alcoólatras anônimos, eles têm um programa para que as pessoas se livrem do álcool. E esses 12 passos são maravilhosos. Por quê? Porque envolve a espiritualidade. É um dos programas de mais eficácia do mundo para tratar qualquer adictos, né? E o AA é o mais eficaz do mundo. E todas as pesquisas que as pessoas fazem, por que esses 12 passos são tão eficazes? É impossível tirar o lado de que o AA envolve Deus em todos os passos desse programa, né? De, de, de reparação, né? Do self, da pessoa mesmo, de voltar a ela para aquela essência que eu falo aqui agora, a essência feliz, a essência divina, a essência sem necessidade dos vícios, sem necessidade das doenças, sem necessidade das dores. Então, esse programa tem tanta espiritualidade dentro, que é impossível descartar a imensidade da diferença de quando nós colocamos Deus na resolução dos nossos problemas. Nós já falamos sobre os 9 passos, né, ou 8 passos do programa do AA. E eu estou tentando mudar um pouquinho para colocar esses passos para nos libertar da depressão e da ansiedade, que são dois maiores males da sociedade hoje. Não só hoje, mas talvez de todos os tempos. O apóstolo Paulo mesmo já falava, né, de ansiedade, não andais ansiosos por motivo algum. Então, isso quer dizer que 2000 anos atrás, a ansiedade já era um dos maiores problemas, né, emocionais das pessoas. E a depressão também, a melancolia, tudo isso já era falado. As crenças, né, antigas dos porquês as pessoas estavam num estado intenso de tristeza, de falta de humor. Então, esses são os males já de todos os tempos. Então, eu vou, né, nesses 12 passos, hoje estamos falando do passo número 10. Então, nós vamos convidar todos aqui hoje para pensar. Nós vamos falar um pouquinho de depressão, um pouquinho de ansiedade. O passo número 10 do AA, o número 9, ele quer dizer o quê? Ele vai falar assim, exatamente. Nós vamos fazer reparações diretas a todas as pessoas que nós já causamos danos, tá? Sempre que possível. A não ser naqueles casos que tentar reparar o dano que você fez vai causar mais danos, ou a pessoa ou a outrem. Então, olha o que é diferente do passo número 8. A semana passada a gente falou que está na hora de escrever uma lista, né? De todas as pessoas, de todas as situações que você causou danos, que você fez errado, que você tem que pedir desculpa. Nossa, alguns talvez uma folha, outros talvez um livro, né? Não é para se sentir culpado, mas é, ao contrário, libertar dessa culpa. Nós vamos sentir culpados quando a gente não faz um pedido de desculpa sincero e quando a gente não faz reparações, quando a gente não faz realmente como se diz assim, algo para amenizar o nosso erro que a gente cometeu. Então, isso é que traz muitas vezes a depressão e a ansiedade. Vamos pensar assim, no caso da depressão, quase sempre a depressão está ligada ao passado. Algo que fizeram a nós, algo que nós fizemos. Muitas vezes a depressão, claro que tem um componente também químico,
né, um imbalanço químico no cérebro. Se não fosse assim, os remédios não funcionariam. E eles funcionam. Para a grande maioria das pessoas, e grande parte de medicamentos funciona sim. Então a gente não pode descontar a necessidade do médico. Também o lado emocional. Esse funciona, se a gente não trabalhar o lado emocional quando estamos depressivos, a gente não vai achar uma cura completa. E as emoções são o quê? São aquilo, né, que eu respondo a um sentimento que já aconteceu, algo que eu estou sentindo ou ressentindo do passado. Aí eu vou extrapolar aquilo em forma de emoção. E muitas vezes as emoções são como os cavalos selvagens. E no caso da depressão, as emoções, elas se extrapolam por meio de uma fuga interna, né? Então, quando eu começo a pedir perdão e desculpa ao meu passado, às pessoas que já me fizeram algo, desculpa, quando eu já fiz algo a essas pessoas, e tá na hora de realmente reparar os meus erros. Nossa, Débora, mas quando a pessoa tá mais depressiva, é a hora dela pedir desculpa aos outros? Sim. Porque quando nós fizemos uma análise, uma relação, né, de todas as pessoas que a gente já fez mal, e se a gente não faz nada com aquele material, isso cria doenças. Então nós precisamos colocar isso para fora em forma de reparação direta mesmo. Então vamos pensar assim, vamos fazer uma viagem no nosso passado, a gente já fez isso no passo número 8, escrever, né, e pensar em todas as pessoas que já machucamos na vida. Talvez por algo que falamos, por algo que não aparecemos, não comparecemos numa grande ocasião na vida dessas pessoas. Quando nós roubamos, traímos, fizemos as coisas todas daqueles 7 pecados capitais que nós conhecemos, ou não, ou coisas talvez até simples. Mas quem sabe, tá na hora agora, nesse passo número 9, pessoal, que é hoje. Tá na hora de agora fazer essa viagem, mas não só mentalmente, mas realmente aparecer na vida dessas pessoas e fazer essa reparação. Pedido de desculpa, nós falamos isso da última vez. Um pedido de desculpa sincero tem 3 componentes. Primeiro, admitir o erro. Eu errei. Não é falar, eu errei, mas todo mundo também. Ah, eu furei fila aquele dia, mas todo mundo estava fulano. 2 erros, 3 erros não justificam o seu. A gente não tem que olhar para todo mundo o porquê delas estão fazendo a coisa errada e justificar. Eu também faço porque todo mundo está fazendo. Isso é uma maneira infantil, né, de lidar com a vida. Eu não preciso fazer o que todos estão fazendo. Então, Jesus foi o maior, a pessoa que foi mais contra essa ortodoxia de fazer sempre o mesmo, os dogmas, né? Jesus saía da caixinha todo o tempo. Ele falava com as pessoas que eram tidas como perdidas, impuras. Jesus curava nos dias que a lei proibia ter curas. Jesus andava com as pessoas que, de acordo com os religiosos, eram contaminadas, que não podiam. Então Jesus, ele fazia tudo fora do status quo, porque ele só seguia uma linha, a linha direta com Deus. Então ele não estava preocupado com o que os outros iriam falar, tanto que ele nunca precisou se defender, né? E morreu numa cruz, ainda pedindo perdão, que Deus perdoasse aqueles que não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Então, pessoal, a gente não precisa ter remorso dos erros que a gente já fez, que o remorso para mim é o pior sentimento que existe no mundo, né? Porque ele nos corrói, ele vai até além da culpa. O que a gente tem que saber é quando a gente deixa de ser criancinha, porque é uma falta de maturidade quando a gente faz o mal, falta de conhecimento do amor. Então a gente não precisa nos castigar por isso. Mas se a gente já tornou ciente desse erro, agora a gente precisa reparar, pedir desculpa pelo erro. E a depressão, ela sai naturalmente quando a gente começa a fazer essas reparações. Isso a gente vê nas reencarnações. A gente está aqui por muitas vidas para reparar muitas coisas que fizemos em outras e não demos conta de reparar,
né? Então não vamos colocar nosso cartão de crédito para adquirir novos débitos para ter que pagar lá na frente, né? Não é pagar, mas reparar. Então vamos começar então hoje com esse passo número 9, a reparar os erros que fizemos com aqueles nessa vida mesmo. Com as vidas passadas, nós fizemos em forma de oração, né? De pedido de oração a todos aqueles que eu já causei mal. E não só uma forma de oração, mas fazendo o bem. Quando eu faço bem, eu já é a maior oração do mundo, de acordo com até São Francisco de Assis, é a ação no bem. Essa não tem como negar. Mas as pessoas que vocês olharam, fizeram naquela listinha, né, do passo número 8, que tal agora ir lá e pedir desculpa? Lembra, o primeiro passo é admitir o erro. O segundo passo é pedir desculpa, sem aquela da justificação. Quando você pede desculpa e fala, ai, me desculpa, eu estou atrasado, mas foi porque fulano não me ligou na hora certa que tinha que acordar. Isso não é um pedido de desculpa, isso é uma justificação. Um pedido de desculpa não tem o tal do mas. A pessoa que não te ligou para te acordar, isso é problema dela. Ela tem que pedir desculpa a você. O seu pedido de desculpa é com a pessoa que você agora chegou atrasada, ou seja, no seu trabalho, ou seja lá o quê. Então, a gente não pode, isso é um egoísmo até. Quando a gente, e é um tipo de falta de caráter, você usar outras coisas para embutir no seu pedido de desculpa. Isso você está fazendo pelo seu ego, não pelo pedido sincero de desculpa. Então, o pedido sincero de desculpa, você vai falar, eu errei, eu estou atrasada. Segundo, me desculpe. Só isso. Se alguém te pede desculpa dizendo, mas foi porque eu estava assim, mas foi porque fulano fez isso comigo antes, ah, mas é porque eu estava num período difícil, ah, porque eu não entendi. É melhor nem fazer então, né? Porque não é sincero. Você está se justificando. E isso às vezes insulta mais aquele que está ouvindo o pedido de desculpa. Então, segundo passo, pedido de desculpa, me desculpe. Só isso. Sinceramente, me desculpa. E o terceiro, como é que eu posso reparar o que eu fiz? Ah, aí é que está o nosso passo número 9 hoje. Não só oferecer para reparar o seu erro, mas se dispor pessoalmente. Não é pegar o telefone e falar, o que eu posso fazer? Bom, agora você já fez o erro e agora não tem nada que fazer, mas tem sim, sempre tem. Às vezes não, nem para a mesma pessoa, mas para outra. Então, quando eu chego atrasada e falo, me desculpe, eu estou atrasada. O que eu posso fazer? Eu posso ficar além do tempo para compensar aquele tempo que eu cheguei atrasada? E aí você fica. Isso é um completo fechamento de culpa, de coisas que vão agravar ou vão até criar uma depressão ou mesmo ansiedade lá na frente. Porque quando a gente não faz essas reparações, elas ficam, como se diz assim, flutuando em nossas células. Então, quando a gente fecha essas portas do passado, nós não vamos ter lugar para criar aquela depressão que vem dos nossos delitos do passado, ou que vem das nossas culpas ligadas ao passado. Elas não vão encontrar lugar no nosso ser. Por isso é tão importante a gente não continuar com aquela vontade de ter reparado o erro, sem reparar. Em muitos casos, porém, não é mais possível reparar o que a gente já fez. Talvez a pessoa já não está mais aqui, talvez aquela situação, ou talvez você cometeu um furto da sua firma por muitos anos e não tem como mais, a sua firma já fechou. Ou às vezes você ainda está na firma, mas talvez agora, se você confessa aquele erro, você pode, e com certeza, né, vai ser despedido, e se você for despedido, várias pessoas agora vão causar danos a elas. Então, você vai ter que procurar uma nova maneira de reparar esse erro, né? Porque nesse passo, claramente já vem falando, se você for reparar o erro ou pedir desculpa e causar mais danos, aí você está fazendo a coisa errada. Muitas vezes, o AA dá um exemplo muito bom. Diz assim, às vezes uma pessoa que já traiu o seu cônjuge, mas que naquele momento houve a traição e foi um ato que hoje a pessoa vê quão horrível foi e que não deveria ter feito aquilo. E ela sente profundamente
profundamente machucada por ter cometido esse erro. Bom, se é isso sincero, se um cônjuge traiu o outro cônjuge, isso foi algo há 5 anos atrás, e até hoje ela está com esse sentimento de culpa, né? Isso vai gerar doenças, isso vai gerar talvez uma depressão, vai gerar com certeza ansiedades. Mas agora, confessar essa traição para o outro cônjuge vai trazer a, a dor imensa do outro cônjuge que nem soube da traição, que hoje você já não faz aquele ato, que você já foi algo do passado. Então, se você vai trazer dor para outra pessoa pelo seu pedido de desculpa, não faça, né? É a sugestão do AA. Nem todo, nem sempre, pessoal. Isso aí, cada caso é um caso, é algo que a gente tem que pensar. Então, no caso da depressão, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas portinhas que nós não fechamos, elas vão aumentar o nosso estado depressivo. Por isso é tão importante, principalmente quando você está no período de depressão, reparar os erros. Não só é uma atividade, e a pessoa que está em depressão precisa de atividades para sair daquela fuga interna, mas é uma porta que vai se fechar com o passado. E você vai se sentir muito bem em reparar os danos que você já fez. Então, Débora, mas se eu traí alguém 5 anos atrás e eu ainda me sinto culpada, eu sei que foi errado, no momento eu, seja lá o que for, eu gostei, eu me deixei levar, eu fui conduzido a isso, não importa, mas hoje eu sei que foi errado, que foi horrível o que eu fiz. Mas eu não posso confessar o erro então, né? Se o erro vai causar, se a confissão do erro vai causar mais danos, examine, será que isso então seria uma coisa boa para ambos, para todas as partes? Quem sabe então fazer ir direto na reparação dos danos, né? Como que eu posso reparar? Sendo o melhor marido, sendo a melhor esposa, sendo uma pessoa tão mais fiel, tão mais honrável, que não vai dar espaço para mais nada. Essa é uma reparação dos erros, né? Ajudar quando o amigo estiver prestes a cometer um adultério e dizer e ser aquele que vai ajudar ele a falar assim, olha, pensa bem, você tem uma esposa tão linda, você tem um esposo tão bom, pensa bem se vai valer a pena. Então a gente pode reparar os nossos erros do passado fazendo boas ações contrárias, né, àquelas ações que nós fizemos no passado. Isso também é uma reparação. Mas não é só para ficar no livro, pessoal, não é só para ficar escrito no papel. É para fazer, é para agir. O passo número 9 tem tudo a ver com agir, ação. Então, se você está depressivo, feche as portas do seu passado, reparando os danos que você causou às pessoas. Isso te tira do estado depressivo também. Para as pessoas que estão passando por ansiedade, aquela coisa que você já acorda cansado, que você já acorda preocupado, que você está sempre num estado assim de taquicardia, que você está sempre suando, que você está sempre pensando excessivamente, né, em alguma coisa. Muitas vezes nós também sabemos que existem influências espirituais de pessoas que você já causou danos também e que continuam existindo e aumentando essa sensação na gente. Primeiro, pegar pela oração, pedir a Deus, pedir a todos que você já causou danos no plano aqui, né, físico ou no plano espiritual. Peça desculpas. Como que você pode reparar? Agindo no oposto, agindo exatamente como um seguidor do Cristo. Quer dizer, agindo como um cristão. Melhor ainda, né? Sendo um cristão. É a melhor forma de reparar os nossos erros com os nossos antepassados, com as pessoas que já desencarnaram, não importa. Mas aquelas pessoas aqui na nossa vida, que já cometemos os erros, tá na hora. Porque isso também, muitas vezes, as pessoas que têm ataque de pânico, quem é que já teve, né, às vezes, ataques de pânico, não sabem por que estão tendo ataques de pânico. Muitas vezes eu pergunto pessoas e digo, você sabe quais são os triggers, quais são os desencadeantes do ataque de pânico? Você sabe o que acontece? A maioria não sabe. Débora, eu não sei. Acontece em qualquer hora. Pode acontecer assim, do nada. Eu estou no trabalho e eu tenho um ataque de pânico, um ataque de ansiedade extrema. Muitas vezes os nossos ataques de ansiedade, ataques de pânico, as nossas fobias, nem estão ligados àquele objeto da fobia. Às vezes eu tenho uma fobia por pontes, eu tenho uma fobia por um animal, não está ligada no animal ou na ponte, mas em algum ato que você cometeu
e que talvez aquela cena foi aquela última cena que você viu e você associou a ponte ao medo da ponte em si, e não foi a ponte. E quando você repara aquele erro, isso no seu cérebro também tira aquele medo exasperado daquele objeto. Então, quando a gente tira a associação, o medo também vai embora. Ah, mas eu não sei qual foi a associação, Débora. Então, comece a reparar aquilo que você já sabe. Porque, às vezes, você vai reparar algo que você não tinha ideia, que era aquilo que causou a sua fobia, né? Tudo tem causa, pessoal. Tudo tem uma causa. Nada foi te dado assim do nada. Se você tem uma doença, nós, né? Se nós temos a síndrome de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, existe uma causa para aquilo. E se a gente não conhece a causa, esse passo número 9 do AA é maravilhoso, porque não importa qual a causa, se eu não sei, né? O que importa é o que eu posso fazer, o que eu tenho o poder de fazer. Vamos começar fazendo isso, reparando os danos a todas as pessoas que você já causou. Se você já falou algo que machucou profundamente alguém, tá na hora de ir lá na casa dessa pessoa, bater na porta fisicamente. Olha que esse passo quer dizer diretamente. Não é aquele passozinho assim, pedir desculpa de longe, não. Ir lá, levar um baita balaio de frutas ou um cartão personalizado seu, ou levar um CD, um DVD para essa pessoa, um presente. Se não tem dinheiro, faz um bolo maravilhoso, cheio de amor. Leva e diz assim: olha, hoje eu estou aqui batendo na sua porta, eu não vim tomar seu tempo, não. É porque eu pensei naquilo que eu te falei. Você tem um segundo para mim? Aí a pessoa vai até se... Quando a gente coloca numa posição de pedir desculpa, a gente até desestabelece a outra pessoa. Porque hoje em dia tá tão difícil as pessoas pedirem desculpa com sinceridade. É tão mais fácil a gente cobrir o nosso erro e ainda culpar outros, né? Então a pessoa fica até meio assim, quando você chega perto e fala assim: aquele dia eu fiz algo tão ruim, eu te falei algo tão profundamente que dói, que eu não gostaria de ter ouvido. Então eu pensei naquilo e quero fazer uma coisa. Eu queria primeiro admitir que o que eu te falei foi muito feio, foi muito profundo. Eu quero admitir, eu admito que foi. Eu te peço desculpa. Aí, pessoal, tá vendo? Não tem aquela segunda parte de falar assim, mas você também falou muita coisa errada. Não. Não existe esse mas. Se não esquece, não é pedir desculpa. Então você só vai falar por aquilo que te cabe, né? O que você falou. 2 errados não faz um certo, tá bom? Então você vai falar só pela parte que te cabe, né? Então você vai falar: me desculpe, eu falei que você não presta para nada. Às vezes com um filho, a gente diz algo profundamente que traz dor e que pode danificar esse filho e causar ansiedade, porque ele vai acreditar sempre que ele não presta. E ele vai ser, lá na fase adulta dele, uma pessoa que sempre vai ficar ansioso, porque ele sempre vai estar competindo e achando que ele não é capaz. Então, quem sabe, o seu pedido de desculpa vai tirar aquela ansiedade de uma pessoa, né? E acontece. Então, quando você vai e você fala: me desculpa, eu falei algo tão horrível para você aquele dia. Olha, vamos lá, me desculpa, eu falei algo tão horrível para você aquele dia. Aí na segunda parte, me desculpa. Novamente, não é para falar me desculpe e depois falar um tanto de mas você também fez isso, você também estava errado. Não, esquece essa parte, pessoal. Me desculpa. E aqui está um bolo. Eu fiz esse bolo aqui como um sinal de reparação. Tá aqui as minhas flores para você. Olha, eu trouxe isso aqui para você com profundo amor, com profundo senso de eu entendo o que eu fiz, eu imagino a dor que você deve ter tido quando você ouviu aquelas palavras sair de mim, e eu estou aqui só trazendo um pouquinho de paz. Só isso. Isso é uma reparação direta a um dano que você causou no passado. Tá? Então a gente vai pensar muito nisso. Não adianta fazer aquele pedido de desculpa lindo e não querer fazer nada para reparar aquele dano. Tá? Temos que fazer essa ação de reparar as coisas erradas que fizemos no passado. Senão,
é um mero reflexão, é uma mera reflexão. É uma coisa linda de você falar, eu já errei muito, nossa, às vezes até pede desculpa, desculpa, viu? Mas a parte mais pesada é a parte da reparação. Por isso que a gente tem que reencarnar tantas vezes na vida. Porque a gente não faz naquela, aí fica empurrando com a barriga para outra. Então, hoje, vamos lá, preste atenção nesse passo número 9 dos Alcoólatras Anônimos. Porque eles usam, muitas vezes, para dizer assim, eu bebi, eu estava bêbado, por isso que eu fiz aquilo. Esse passo tira eles, né, nós, aqueles que já fizeram, né, causaram profunda dor a outras pessoas pelas ações dela. Então as pessoas já não usam mais essa desculpa, eu estava bêbado, mas isso não. Então esse processo eu te machuquei profundamente aquele dia. Me desculpe, eu quero reparar esse erro, o que eu posso fazer? Eu posso comprar aquela coisa que eu quebrei sua? Eu nem peça, vá, compra e entregue para a pessoa. Mas eu não tenho como reparar, Débora, um erro que eu fiz com uma pessoa que eu não tenho mais contato. Então, faça a reparação com outra pessoa ou com um conjunto de pessoas. Realmente eu fiz, nossa, eu lembro que eu tirei $10 de um caixa num supermercado que eu trabalhei. Então, pegue esses $10 hoje. Você não tem condição de voltar lá e entregar, porque muitas vezes você vai. E se você for preso? Não vai adiantar nada, né? Então, você pega esses $10 e entrega esses $10 para o primeiro pedinte que você vê na vida, que você vai ver aí hoje. Ou compra alguma coisa, multiplica esses $10 e dê para alguém. E nesse momento, entregue a vida como reparação do erro que você causou lá no passado. Isso, pessoal, é libertador para aqueles que sofrem de ansiedade. Porque muitas vezes não entendemos que a nossa ansiedade generalizada, o nosso estado de pânico, as nossas fobias, elas se formaram em momentos que cometemos grandes erros, em momentos de extremo traumas, certo? Mas se não existe vítimas no mundo, nós estamos também passando por uma lei de causa e efeito. E se eu estou passando por alguma coisa que não me faz bem, eu tenho que admitir que eu também em algum momento não fiz bem, ou para alguém, ou para alguma causa, ou para qualquer coisa. Então tá na hora de eu reparar aquilo que eu não fiz legal, né? Pessoal, muito obrigada. Esse áudio, esse vídeo vai para algumas rádios espíritas, vai para o Instituto Namastê, do Ricardo Mello, vai para a Rádio Kardec, aqui vai para a Rádio Espiritismo, vai para alguns lugares. Então, meu nome é Débora Belduix, a gente vai estar aqui no passo número 10 na semana que entra, tá? Um beijo para todos. E agora eu vou falar um oi aqui com todos vocês que estão aqui presentes. Todos não, mas alguns, né, que eu posso ler. Renan, Vicky, Edirlene, Ivandro Castro, Fabiana, Cris, Márcia Thomas, estamos aqui, Piozan, Márcia Soares, Luiz, Geraldo Silva, Eunice Batista, Alessandra Esteves, dizendo olá, olá, Isildinha Coutinho, Andresa Martins, Janaína Leão, estamos aqui com a Luciana, com o Ricardo dos Santos, Marcela Gonzalez, dizendo good morning, Marcela. Fabiana Maza, bom dia para você, minha querida. Thaísa Palmieri, Jaqueline Lana, Rosana Lashley, Thomas, estão melhor ainda em português. É porque eu faço esse show em inglês às 8h30 na Rádio Kardec. A Márcia assistiu os dois hoje, né, Márcia? A Rosana está aqui, muito obrigada pela mensagem. Obrigada a você, Rosana, por estar aqui com a gente, né? Se não tem audiência, para que a gente passe a mensagem? Então, se as pessoas estão ouvindo, que coisa boa, né? Te amo, Alessandra. I love you very much, my friend. E estamos aqui com outras pessoinhas também muito bacana no outro vídeo aqui. O Paulo Pontes, estamos com a Vanna, Lúcia, Gabriel Maia, o Henry, a Aline, a Renata de Souza, Luiz Jorge, a Marta está aqui, Valmi, Kátia Alves, Manuel Gamas, Manuel, gente boa demais, Robson Cecílio, e tem mais gente, mas um abraço para todos vocês, muito obrigada, viu? Semana que vem a gente está com o passo número 10. Depois do passo número 12,
eu estou pensando em fazer um live com perguntas e respostas. Se vocês acham uma boa ideia, me manda aqui, deixa aqui algum tópico ou coisas em que a gente pode fazer um live. As pessoas vão perguntando alguma coisa em relação àquele assunto e aí eu vou respondendo na medida do que eu sei. Quem sabe a gente fazer um live assim, né? Tá bom? Um beijo a todos, que Deus abençoe a todos, todos, todos. E vamos lá, pessoal. Pedido de desculpa quer dizer o quê? 3 partes. Admissão do erro. Admita que você errou. Isso é um dos maiores forças de uma pessoa, admitir o erro. Segundo, dizer, me desculpe, me perdoe. Sem o tal do mas, blá, 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 blá. Só isso. Terceiro, o que eu posso fazer para reparar? Não é nem perguntar, é ir lá direto e fazer. Beijo para todos. Fiquem com Deus.